Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e 12 minutos, mais uma vez estamos de volta. Lembrando que nós estamos trazendo para você o Evangelho para Todos. E dentro do YouTube você encontra também, né? O Jesus Cristo falou, tá falado. Só digitar tudo junto lá, tá? Jesus Cristo falou, tá falado, 104.9. Você vai encontrar a mensagem que está aqui na rádio, ela vai lá pro YouTube, tá? Não sou eu quem controlo isto, e sim tem um amigo que de boa vontade, de amor, né, com carinho, ele tem gravado a mensagem aqui da rádio e mandado lá pro YouTube. Jesus Cristo falou, tá falado, 104.9. Falou para o cego ver e o cego viu. E lá na sepultura, deixando um forte abraço meu amigo Dorizete, também sua esposa Pamela, também seus filhos o Benjamin, a Maria e o Samuel. Deixando também um forte abraço a Janice Vitória, sempre ouvindo o Evangelho para Todos, sempre ouvindo a programação 104.9. Amigo ouvinte, eu sou o irmão Ismael, evangelista Ismael, amigo Ismael, conhecido Ismael, ou seja, tanto faz, indiferentemente de como você queira me chamar. Eu trago para você o Evangelho, o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade na minha vida pessoal também. Convivendo comigo, você vai também compreender de que eu não sou nem católico, nem evangélico, me digo evangélico, né? Eu sou cristão, na verdade. Eu descobri dentro do ensinamento de Jesus Cristo que a práticas de algumas atitudes a gente tem que herdar do nosso pai terreno, né? Atitudes boas, mas também eu descobri dentro do Evangelho que a prática, e aonde quer que você for, aonde quer que você vá, você precisa ter um DNA do Criador, do teu Pai espiritual, Deus. Então não adianta nada eu aparentar para você dentro da igreja que você frequenta comigo uma conduta impecável na minha veste, na minha atitude durante 1 hora, 2 horas em culto, uma celebração, e decepcionar você na mais importante ou no maior tempo que eu tenho de ser cristão para com a prática de justiça, de amor, de misericórdia, como o próprio Jesus Cristo fala em Mateus 23. Então eu descobri isso dentro do Evangelho, e é muito importante você fazer parte de uma igreja, porque se para você isto é importante, você deve ir. Por quê? Por causa do compromisso que você tem e que nós temos, né? O compromisso que você tem de ir a uma igreja, né? E o compromisso que nós temos de lutar contra o mal que opera no mundo, né? O mal que opera no mundo, ele é mais forte do que eu e você, carnalmente ou materialmente dizendo. Tanto que Jesus Cristo fala isso quando ele fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não está se referindo a essa malícia que às vezes as músicas do mundo colocam na nossa mente, não. Ele está se referindo de que tomar uma atitude
que é Maria vai com as outras, todo mundo está tomando, é muito fácil. Toma uma atitude diferente, é difícil, né? O próprio Jesus Cristo fala isso quando ele visita duas irmãs chamadas Maria e Marta, e a Marta fala para Jesus, né? Senhor, o senhor não está se tocando não, que eu estou atarefada com tanta coisa para fazer, e a Maria está aí ouvindo a sua palavra, ouvindo o Senhor Jesus Cristo, e eu com tanto serviço, tanta coisa para fazer. Será que o senhor não despede ela aí, né? Ou seja, para que ela venha me ajudar? Então, naquela passagem ali, você encontra Jesus Cristo deixando bem claro que ele falou para ela bem assim: Marta, Marta, está ocupada com tantos afazeres, quando na verdade o mais importante e que não lhe será tirada é o que a Maria está tendo. Ou seja, há ensinos, há orientações que são mais importantes, que são essenciais para a nossa vida. Há outros ensinos que dá para esperar. Isso não é uma injeção, por exemplo, uma oração. Não se espera, é agora, nesse momento, né? Quando a pessoa chega para ser internada, qual é o grau? Está com febre? Não está? Né? Desde quando sucede? Como que vem? Então, tudo isto, por isso que existe emergência, existe UTI, existe aí os helicópteros que levam a pessoa. Então, existe níveis de gravidades em relação não só ao de ruim, como também algo de bom. E que nós, dominados pelo Deus que opera neste mundo, não conseguimos discernir isto, mas Jesus Cristo mostra que isso é importante nessa conversa lá com Marta e Maria. Aparentemente a razão seria totalmente da Marta. Jesus Cristo deixou bem claro que não. Assim como em Mateus 23 também ele fala de que nós somos educados a coar um mosquito e engolir um camelo. Jesus Cristo fala isso, que você desde o ventre de nossa mãe, nós somos educados pelo Deus que opera neste mundo. Não é o Pai de Jesus Cristo, não é o Deus criador do céu e da terra. O Deus que opera neste mundo, o qual nós temos dele como Deus, mas não é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo falou isto no próprio ensinamento dele. Ele fala assim: os ensinos que vos trago não é meu, mas sim do meu Pai que ama vocês. Deus amou vocês, por esse motivo mandou eu. Assim como Deus, antes de Jesus Cristo, rejeitou você e eu, ele nos amaldiçoou. Ah, não acredito isso. Pode ter certeza disso. Isso mesmo, Deus, ele nos amou em Jesus Cristo, mas antes disso, ele amaldiçoou a geração toda. Tanto nossa preocupação não é com o diabo, é sempre com Deus. Se você olhar na Bíblia, não tem nada a ver com ele, com o inimigo. O negócio aqui é intimidade com Deus, a preocupação sua é com Deus. O próprio Jesus Cristo falou assim, que garante o mundo, o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Não devia temer ao mundo, temer perder as coisas que possa, de repente, desonrar você diante dos homens. Mas ele fala assim, claramente, Jesus Cristo deixa bem claro, de que o mais importante seria o homem temer aquele que poderia salvar o homem do inferno ou lançar o homem ao inferno. Tanto que não é o inimigo que vai lançar você, não é o inimigo que vai arrastar você, ele já está condenado, ele vai ser lançado ao inferno. E ser lançado significa que não quer ir, mesmo assim será. Ou seja, eu digo para você que existem várias aparentemente verdades que eu e você não prestamos atenção dentro do evangelho por causa do quê? Por causa do conflito religioso. Existe um conflito religioso dentro da nossa própria mente, né? Eu acho que Gálatas capítulo 5, né, fala isso. Se quer ver, então, aqui para fora, né? Religião, igrejas evangélicas, se você for olhar, tem um punhado de costumes, doutrinas, ideologias que defendem. Agora, ser cristão, onde quer que você vai ou vá, tem que ser. Vamos para a leitura de hoje. Vamos dar uma lida rapidinho aqui numa mensagem forte que a palavra de Deus traz para mim e para você. Mateus 4, o versículo 15, 16 e 17. Esses três versículos mostram para você e para mim o quanto é importante nós sermos cristãos. Indiferentemente se você é da igreja A, B ou C, ou se você tem uma religião ou não, a questão aqui é ser cristão ou não. Olha o que está escrito aqui. Assim está escrito, assim diz o Senhor. Mateus 4, versículo 15 ao 17.
terra de Zebulon, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Voltamos aqui então para essa passagem onde Jesus Cristo deixa, a palavra de Deus aqui, né, deixa bem claro de que a leitura diz assim, ó: terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar da Galileia dos gentios. Olha, vamos olhar para o que é que a palavra de Deus diz nessa passagem. Primeiro ele diz assim, ó: terra de Zebulon, terra de Naftali. Zebulon e Naftali eram dois povos, os dois filhos de Jacó, né? Na verdade, ele teve 12 filhos, né? E entre os filhos, na sequência ali de Abraão, Isaac gerou Jacó, e Jacó, então, tinha os seus filhos. E Zebulon e Naftali era considerado um povo mais bem educado, ou um povo que seguia um costume, uma doutrina dada pelo Deus Criador do céu e da terra, e não pelo inimigo de Deus. Como nós sabemos que há muitas orientações e ensinamentos religiosos que produzem poder sobrenatural e que não é de Deus. E quem diz isso é a própria lei de Deus no Antigo Testamento, assim como Jesus Cristo nos ensinamentos dele, e o apóstolo Paulo também nas cartas que ele escreve, ele deixa bem claro de que nós podemos estar sendo enganados por doutrinas de demônios, ou outras palavras, ele fala também sobre ensinos que não vêm de Deus, ou que não produz o manifestar de Deus na nossa vida. Isso você pode, de repente, estar passando de geração para geração com o manifestar de poder sobrenatural, e eu posso provar isso para você na minha própria vida pessoal, de que há poderes sobrenaturais que não vêm de Deus. E ele fala assim, ó: terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galiléia das nações. Ó, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados à região da sombra da morte, a luz raiou. Então ele está dizendo que era um povo considerado de Deus, que se desviaram, esqueceram os mandamentos e ensinamentos de Deus e começaram a fazer outras práticas de outros ensinadores, outros ensinamentos, e por esse motivo ficaram em trevas. E quando eles viram Jesus Cristo, eles viram uma grande luz. E quem estava sentado na sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, veio Jesus Cristo com o ensino, e com esse ensino ele veio trazendo de novo uma normalidade sobre um azar ou um tipo de vida que eles tinham, uma péssima qualidade de vida. Então veio Jesus Cristo sobre este povo de Naftali e Zebulon, e vindo Jesus Cristo sobre qualquer povo, qualquer pessoa, vai fazer o quê? De que a pessoa venha a também ter uma vida transformada. E aqui nessa passagem fala sobre isso. E depois no versículo de número, fechar a mensagem de hoje, versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Por que Jesus Cristo falou isso? Porque todos nós temos que se encontrar com o ensinamento de Jesus Cristo e analisarmos a nossa conduta. É claro que tem algumas condutas nossas que nós não precisamos nem examinar o ensinamento de Jesus Cristo, que dá para ver que está errado. Mas estou dizendo assim que há condutas, há costumes, há tradições, há práticas, há crenças dentro de nós
que são contrárias ao de Jesus Cristo, e por esse motivo faz com que nós venhamos viver em trevas e a sombra da morte sobre nós reina. Aí Jesus Cristo vem e fala assim: arrependei-vos. Por que se arrepender? Porque quantas vezes você acha que eu ofendi a Deus? Pela lógica, eu já ofendi a Deus. Pela lógica. Nas minhas atitudes, nas minhas crenças, naquilo que eu defendi como certo. Aí agora você imagine se eu vier examinar o ensinamento de Jesus Cristo. Aí que eu vou descobrir que eu preciso me arrepender mesmo. O que é se arrepender? É quando eu ofendo você e tenho a oportunidade de estar de frente com você. Me arrependo e chego para você e te peço perdão. Meu Deus, me perdoa por não ter agradecido o Senhor por algo, isso, e perdoe porque pensei isto, falei isto, apontei isto de alguém. Ou seja, se você for ver quanta coisa, eu e você temos que nos arrepender. E ele falou assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus Cristo falou assim, ó, desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos primeiro, porque é chegado o reino dos céus. Existe uma mensagem que eu vou trazer para você um outro dia, onde Jesus Cristo fala sobre evangelho do reino. E eu fiz uma pesquisa sobre isso. Por que Jesus Cristo não falou o evangelho? Ele falou o evangelho do reino. É muito interessante isso. E aqui ele fala assim: porque é chegado a vós o reino de Deus. Até agora foi o reino das trevas. Até agora foi a sombra da morte quem reinou, Jesus Cristo falou. Mas vocês se arrependam, e daí o que acontece? Vocês vão agora ter sobre vocês, é chegado a vocês o reino dos céus. Ou seja, é chegado a partir de agora o reinar de Deus. Mas para isso é necessário nascer de novo. Aí nessa passagem, nascer de novo, existe um punhado de coisas que eu e você temos que abandonar, certo? Não é só o pecado lógico, né? Mas existem algumas condutas também para descontaminar o nosso coração. Porque nossa mente, nosso coração está corrompido pelo Deus desse século. Por esse motivo, Deus não consegue operar o milagre, não pelo poder, mas pelo poder de justiça, não pelo poder de poder fazer. Mas por ser justo, Deus não consegue operar na minha vida e na sua vida alguns milagres que Ele poderia já estar agindo na minha vida e na sua vida. Por quê? Por causa de crenças limitantes dentro de nós e também por causa de reinados, de ensinos. Existe ensinamento desde nós que não é do reino de Deus. É do reino ou deste mundo ou das trevas. Essa é a verdade. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre a nossa vida permaneça, hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Eu preciso de Jesus, uma estrela pra brilhar, precisa do céu. Eu preciso de Jesus, como abelha pra viver, precisa do mel. Precisa do mel. Na cruz se entregou pra me dar o perdão, uma ferida do
ainda não posso pagar. Que Jesus fez não tem como explicar. Eu era um réu, ele me absolveu. Foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo deste meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Absolveu e foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.